Cumprimento a todas, a todos, com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ouvir aqui hoje, da parte do Espírito de Deus, no livro de João, no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 5, do versículo 36 ao 40. Vamos ler para nossa meditação. Mas o testemunho que eu tenho é maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor Jesus aqui falava aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, falava aos líderes da filosofia judaica na sinagoga. Falava aos que se debruçavam sobre as Escrituras, sobre os livros, sobre todo o Pentateuco, sobre os livros da lei e dos profetas, porém, não encontravam a Jesus nestes livros. Examinavam, mas não conseguiam e não queriam ir ao Senhor para ter vida e vida eterna. Assim, nesse mesmo erro histórico, está hoje em dia, mergulhando e a cada dia se aprofundando mais a igreja. A igreja, a instituição, o CNPJ, porque a igreja, que é cada um de nós, tem muito mais possibilidade de escapar deste erro, se compreender as Escrituras, se buscar nas Escrituras. O profeta Isaías, lá em Isaías, no capítulo 34, vai dizer assim, vai dizer: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará. Veja, a instrução vem desde sempre. Lá em Moisés, lá atrás, ele já orientava que o povo deveria buscar dia e noite nos livros do Senhor. Então, mas o Senhor vem aqui dizendo aqui aos fariseus, nesses versículos, que eles buscam
que o Senhor sabia que ele buscava e admirava isso, porque é uma orientação do Senhor de buscar, de estudar, de se dedicar. Porém, eles não conseguiam achar a Jesus Cristo. No livro de Mateus, no capítulo 2, no primeiro versículo, vai falar sobre os reis magos que vieram do Oriente. 3 reis que vieram de 3 países diferentes do Oriente em busca do Senhor. Veja, eles estudaram nos mesmos livros que os escribas e fariseus estavam estudando e estudaram a vida toda. Mas eles não conseguiam achar a Jesus, sendo que esses reis magos, que não eram da nação judaica, conseguiram encontrar a Jesus nesses livros. Veja, três homens de 3 países diferentes estudando, chamavam de magos, mas não era por questão de magia, era porque eles estudavam a astrologia, a numerologia, eles eram entendidos dessa ciência. E também estudavam a filosofia e eram poliglotas, conheciam muitas línguas, então eles eram chamados magos. Mas eles eram muito sábios, muito sábios, e não se conheciam. Na época não existia a internet, não existia o WhatsApp, não existia um mundo globalizado. Então eles, saindo de países diferentes, estudando a astrologia aliada com o que chegou até eles dos escritos sobre o nascimento de um rei sobre Israel, que seria o rei sobre todas as nações. Os 3 entenderam que esse seria o Salvador do mundo todo e não somente de Israel, e vieram a Israel a adorá-lo. Veja, vieram dos seus países, se encontraram no meio do caminho e foram adorar ao Senhor. E hoje em dia, e depois disso, Jesus acusou aos fariseus e aos escribas que eles não queriam vir a ele para ter vida. Não encontravam ele nas Escrituras. E o Senhor aqui, no versículo 45, diz assim, aqui: não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais, porque eles esperavam em Moisés. Eles não esperavam em Cristo, eles não encontraram Cristo nas Escrituras, o mesmo Cristo que os reis magos encontraram. E segue dizendo: pois se cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim ele escreveu. Então, o erro histórico está aí, em encontrar o homem, o que é do homem, na palavra que é de Deus. Não entender o espiritual da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas eu preciso ter conhecimento da letra para que o Senhor coloque o seu Espírito sobre a letra e eu encontre ali o profético, e encontre ali a Jesus Cristo, e encontre ali o Pai da eternidade. Como também falou Isaías no capítulo 9, no versículo 6. Um menino nos nasceu, e será o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Pai
eterno, Deus eterno. Ali ele dá tudo as características do Messias. Mas o povo de Israel nunca encontrou esse Messias. E a igreja hoje está novamente querendo viver na lei. Vive-se hoje em dia, então, uma igreja que ama ler Moisés, mas não entende Moisés. Ama ler os profetas, ama pregar sobre Elias, sobre Ezequiel, ler sobre Josué, sobre a história, como Deus usou Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Se Josué pôde, as muralhas caíram frente a Josué, então os meus problemas irão cair. Então eles trazem da palavra para o mundo secular, mas eles não entendem o espiritual. Quem derrubou a muralha e por que a muralha caiu? Eles não conseguem enxergar a Cristo. Porque toda a Escritura, ela tem um objetivo, de Gênesis a Apocalipse: dar testemunho de Jesus. Então, os homens de Deus que foram usados como um tipo de Jesus. Mas a igreja não está entendendo a palavra. Então, prega-se do homem para o homem. Não prega-se sobre o uso que Deus fez de um homem para a salvação. Não prega-se querendo elevar o homem ao Senhor. Porque estamos aqui como peregrinos. Peregrinos. Nada é esse mundo. Aqui é apenas uma passagem e nós precisamos então encontrar ao Jesus de Gênesis a Apocalipse, buscar o sentido de salvação na palavra para termos vida e vida eterna. Está-se hoje em dia tirando Jesus Cristo do púlpito e colocando novamente os profetas. Mas se colocasse os profetas levando a Cristo, mas muitos e muitos cultos que se dizem cultos, não se fala uma única vez sobre Cristo, sobre salvação, contra o pecado, avisando sobre o pecado, sobre o mal do pecado. Não, a palavra hoje é como se fosse somente livros de autoajuda. É livros de autoajuda. Estão indo na igreja, dizendo cultuar ao Senhor para buscar uma autoajuda em algum problema concernente a este mundo. Ou é uma enfermidade, ou é o desemprego, ou é um problema conjugal, mas ninguém vai buscar a vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e há a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, diz Jesus. Mas não quereis vir a mim para terdes vida, vida eterna. Nós, há uns séculos atrás, houve a reforma cristã. Essa reforma que nasceu não
com a intenção de divisão da igreja, mas de reformar a igreja, de tornar a igreja que estava e está ainda apostatada do Senhor, voltar ao princípio, voltar ao sentido apostólico da fundação da igreja, onde Cristo era o centro. Aí depois do ano 325, por ali, foi feito uma união da igreja com o Estado, através de Constantino, e dessa união entrou a idolatria, e depois entrou toda a simonia, e depois foi as vendas de indulgência, a venda do perdão, a não mais pregação de Jesus Cristo e o pecado. Jesus Cristo e a salvação do pecado. Então, depois que a igreja, para escapar das perseguições, para ter um refrigério das perseguições, se aliou a Constantino, o imperador romano, e a igreja começou a dividir o poder com o Estado, a igreja apostatou da palavra e amou o poder. Amou o poder que o Estado lhe deu. E foi se corrompendo mais e mais. E isso durou então até 1520, 1516, 1520, quando houve o que conhecemos por reforma. E ali na reforma, o ponto fundamental da reforma era: tinham tirado do povo, do cidadão comum, o direito de ter as Escrituras e estudar as Escrituras. Tiraram esse direito do povo de estudar as Escrituras. Por isso, houve a reforma. Esse foi o ponto fundamental, porque quando você não tem informação, tudo que lhe dizem, você crê. Disseram que Maria é mãe de Deus. Então todo mundo creu e adorou a Maria a partir daquele momento como mãe de Deus, porque pegaram Artemis, que era uma deusa grega, deusa romana, pegaram ela e precisavam então substituir por Maria, porque houve associação com as crenças romanas na Igreja Católica Romana. Então, mas o povo não tinha mais informação. O povo não era proibido de ler a Bíblia. Então, tudo que diziam, e ainda diziam, e puniam, até com a morte, quem não obedecesse. Então, a falta de informação, o direito de ler a Bíblia, foi o ponto fundamental da reforma. Mas hoje em dia, voltou-se aquele tempo em que falam e pregam nos púlpitos que não precisa estudar, não precisa capacitar. Por quê? Porque é melhor você comandar, é mais fácil comandar uma ovelha ignorante, um analfabeto. O que é mais fácil você controlar? Um analfabeto ou um formado? O que é mais fácil? Então, nesse tempo, vem Satanás trabalhando dentro da igreja, porque não é mistério que o Satanás se transforma, se veste de um anjo de luz, e ele anda ali como se fosse um apóstolo de Cristo, travestido de apóstolo de Cristo. Porque o povo está amando o escárnio, amando a ignorância e não o conhecimento.
O povo ama ser ignorante, ama ser analfabeto espiritual, porque isso é um analfabetismo espiritual. Não se informam, não leem, não examinam as Escrituras, não encontram Jesus Cristo no Antigo Testamento, não encontram o que leva para a graça. Porque a palavra de Deus diz: a lei veio por Moisés, porém a graça por Jesus Cristo. E Jesus não veio descumprir a lei, como ele mesmo falou. Jesus veio cumprir. Ele cumpriu a lei para que nós não precisássemos mais cumprir a lei, para que nós pudéssemos viver pela graça e misericórdia, para que, crendo no sacrifício e entendendo que, se você crê em Jesus, você obedece a sua palavra e você anda nas pisaduras de Jesus. Mas não andar conforme a lei é dar espaço para a graça. A graça está perdendo lugar nos púlpitos e voltando à lei, porque é mais fácil fazer campanhas baseadas na lei, é mais fácil pedir para fazer um voto baseado na lei. É mais fácil pregar que a muralha vai cair do que pregar contra o pecado. É mais fácil aconselhar a ouvir uma pregação numa página social do que pregar o mal que uma página social pode fazer na vida do irmão ou da irmã. Então, esse que se chama igreja está apostatando, deixando daquele que foi feito, como diz lá em Hebreus, no capítulo 2, foi feito, fizeste-o um pouco menor que os anjos, por causa da carne. Para viver em carne, Cristo se fez menor que uma criatura que ele havia criado, para poder dar testemunho de uma vida santa. E agora tiram esse Cristo que se sacrificou por todos nós do púlpito e colocam Elias, colocam Neemias, historinhas, fábulas, para adequar ao dia a dia. Quando deve ser pregado esse que foi feito menor que os anjos por causa da paixão da carne, para a salvação. Quando se deve ser pregado para a salvação. E em Filipenses 2 diz mais, é perfeito. Em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, diz que esse que não teve por usurpação ser Deus. Jesus não se importou de ser Deus, em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, mas ele esvaziou-se para viver entre nós, para viver como um homem na corrupção da carne. Ele veio mostrar o jeito correto de viver, de peregrinar na face da terra. Em todas as tentações que somos tentados, Cristo foi tentado e venceu. Mas então, para não pregar sobre isso, sobre uma vida dedicada a Deus, sobre sacrificar o quê? Sacrificar o erro. Sacrificar as coisas que são do mundo, mas que não convêm a um cristão, para não falarem das coisas que não convêm a um cristão, então é pregado o Velho Testamento. Porque é muito fácil falar de homem, mas veja bem
Veja, o detalhe é, você não precisa ter ouvido falar de ninguém do Velho Testamento e pode entrar no céu. O detalhe fundamental que ainda não te avisaram é que, se você não ouvir falar em Moisés, você se salva igual. Se você nunca ouvir falar de Josué, de Davi, de Elias, de Neemias, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Daniel, se você nunca ouvir falar de Salomão, nenhum desses pode salvar você. Mas você não pode nunca entrar no céu se não ouvir falar desse que tiram do púlpito para colocar a lei e os profetas de volta. Você nunca vai entrar no céu se não ouvir falar de Jesus. Se não crer em Jesus, e não é ouvir falar, é crer que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. É crer que Cristo esvaziou-se, deixou aquela glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse para viver entre nós. Se você não crer nisso, se você não entender a oração que Cristo fez em João, no capítulo 17, dizendo: Pai, devolve-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se você não crer que Jesus Cristo é Deus, ele não é um homem. Jesus Cristo não pode ser deixado de lado nas pregações. Jesus Cristo não pode ser deixado de lado nos púlpitos. Jesus Cristo não pode, você não pode ir na igreja um único dia se não ouvir falar de Jesus Cristo. Você não precisa ouvir uma palavra que não leve a Jesus Cristo. Você não vai entrar no céu por ninguém da lei. Mas você não vai entrar no céu se não entender a graça. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir, pois Cristo cumpriu tudo. Era necessário um Cordeiro Santo para cumprir a lei. Por que a lei não salvava? Porque os sacrifícios feitos para o perdão dos pecados era com sangue de animais. Sangue de animais não era um santo. Era necessário um sangue santo para cumprir toda a lei. Um sangue santo de animal, um animal jamais poderia ter o seu sangue santo, porque um animal não tinha consciência entre o erro e o certo e o errado, entre o pecado e a justiça. Somente o sangue de alguém com consciência entre o santo e o profano poderia santificar alguém do pecado. Então, enquanto na lei eram sacrificados os animais, era como se fizesse uma lembrança do pecado. Mas Cristo, com o seu sangue santo, ele cumpriu toda a lei. Então não há mais necessidade da lei, porque Jesus cumpriu. Quando algo é cumprido, se você tem uma dívida e você paga aquela dívida, você não precisa mais se lembrar da dívida que passou. Foi isso que Cristo fez. Com o seu sangue, ele pagou toda a dívida. Agora, quem crê no seu sacrifício, quem crê no seu sangue puro e imaculado, quem crê no que foi feito por ele, não precisa mais da lei e dos profetas. Ele precisa agora
conhecer a lei e os profetas. Por quê? Porque é a raiz da graça. Mas precisa entender, estudar a lei e os profetas, e dentro da lei e dos profetas, enxergar a Jesus Cristo, que foi o que ele disse aqui: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não vou vos acusar. Quem vai acusar vocês é Moisés, em quem você diz que crê. Mas se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, porque foi dele que Moisés escreveu, foi de mim que Moisés escreveu, disse Jesus. Então, a retirada do conhecimento dos púlpitos. Quantas vezes você já foi na igreja e ouviu assim: não precisa capacitar, Deus capacita aquele que ele escolhe. Deus não capacita aquele que ele escolhe, Deus capacita já o escolhido. E como é que Deus faz isso? Veja, 12 eram os apóstolos, porém, poucos são os que a gente tem testemunho, relato escrito biblicamente depois disso, depois que Cristo ascendeu aos céus. Poucos nomes se falam. Dos 4 evangelhos escritos, somente 2 eram apóstolos de Cristo. Somente João, que era um jovem estudioso da lei dos profetas, já era discípulo de João Batista, quando Jesus o conheceu. Então, somente João e Mateus, que era um publicano, um homem também conhecedor de letras. Então, veja, Deus, dentre os apóstolos, os mais usados deles eram homens conhecedores. Antes de aceitarem a Cristo, já eram conhecedores. E Deus usou a eles dentro do que eles sabiam. Então, eles já tinham conhecimento, mais conhecimento que os outros, e Deus colocou do seu Espírito sobre aquele conhecimento. Deus colocou o Espírito sobre a letra, e eles, então, foram usados para relatar os evangelhos. E houve um que era perseguidor da Igreja de Cristo. Esse foi o apóstolo mais usado, que se tornou apóstolo depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus apareceu a ele e o tornou apóstolo. Por que que Deus, Jesus Cristo, escolheu o apóstolo Paulo para mudar a história do cristianismo? O apóstolo que se tornou o apóstolo depois de perseguir a igreja era um poliglota. Conhecia todas as línguas que eram faladas na época, o que era muito importante para o evangelho. Ah, mas o Senhor poderia então escolher qualquer um e dar um entendimento na hora, instantaneamente, de todas as línguas da época? Poderia, mas Deus não fez isso. Deus escolheu alguém que já tinha o conhecimento para ele colocar o seu Espírito sobre aquele conhecimento. É assim que Deus capacita. E Paulo também era conhecedor da lei e dos profetas, criado aos pés de Gamaliel, o homem mais inteligente da sinagoga. Foi o professor de Paulo. Então, Deus pegou esse e colocou do seu Espírito sobre o conhecimento da letra de Paulo e o usou soberanamente. Então, Deus capacita. Como que Deus capacita?
Não é como pregam hoje, que tiraram Jesus do púlpito, pregam que não precisa se capacitar. Não, Deus pega você, sobre o que você conhece, Deus coloca o seu espírito. É assim a capacitação de Deus. Deus não transgride hierarquia das coisas. Ora, senão, daqui a pouco eu não preciso estudar, eu oro a Deus, Deus vai me fazer um doutor. Pronto, eu vou ser doutor, eu vou amanhã abrir um consultório. Basta pedir. Deus vai capacitar? Não. Deus quer que se eu quero ser um doutor, eu tenho que ir para a faculdade primeiro, eu tenho que cursar medicina, eu tenho que pegar o meu diploma e depois disso Deus coloca do seu espírito sobre o conhecimento que eu recebi na faculdade e eu vou ser o melhor doutor de todos. Deus quer me usar na igreja. Então, eu vou fazer cursos preparatórios, eu vou fazer seminários teológicos, eu vou para uma faculdade de teologia e Deus vai colocar do seu Espírito sobre a letra e vai me encher do seu Espírito Santo. Mas não quereis vir a mim para terdes vida, diz o Senhor. Não querem ir a Jesus para ter vida. Amam a ignorância, como diz em Provérbios 1, no versículo 22. Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E até quando se deleitarão no escárnio? Os escarnecedores, até quando amareis o escárnio, se deleitarão no escárnio? E dirão os insensatos, e difamarão os insensatos o conhecimento. Quando você prega, quando você ensina que não precisa estudar, não precisa se capacitar, você está aborrecendo ao Senhor. Você está indo contra a palavra e tudo que a palavra aconselha, mas todos aceitam, porque é fácil aceitar. Não, eu não preciso estudar, basta eu ouvir o tal irmão. Eu não preciso estudar, basta eu ir na igreja. Eu não preciso estudar, basta eu ser dizimista. Eu não preciso buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pense, quem Deus usa mais? Alguém que é formado ou alguém que não estudou? Quem é o presidente do ministério? Quem é que está na liderança dos ministérios? É um formado ou é um analfabeto? É um ignorante? É um que sabe ler? É um que não sabe ler? É um que fez um curso ou é alguém que nunca estudou? Quem que Deus usa para os cargos mais elevados? Se Deus quiser falar, pregar para um juiz, ele vai mandar alguém estudado ou vai mandar um analfabeto que vai chegar lá, vai pedir para alguém ler a Bíblia para ele? Deus pode usar um analfabeto? Claro que pode. Não é isso que está sendo falado. O que está sendo falado é que Deus vai te usar conforme o teu conhecimento. Deus irá te usar conforme o teu conhecimento, mas não quereis ir a Jesus para ter vida. Aí é que está. Não quereis ir a Jesus para terdes vida. Para terdes vida. E quanto mais próximo de Jesus você chegar, pela tua busca, porque Jesus é como um tesouro escondido. O reino de Deus é como um tesouro escondido. E um tesouro não está à flor da terra para todo mundo enxergar. Um tesouro é para aquele mais hábil,
aquele que tiver o esforço de cavar, de buscar, de prescrutar, de investigar, não é para o preguiçoso. Um tesouro, as maiores riquezas que você pode pensar na terra, porque quem gosta de pregar sobre riqueza, gosta da terra. Então, pronto. Então, na terra, as maiores riquezas, o mais valoroso é o mais difícil de ser encontrado. Imagine, então, nos céus. Essa peregrinação, essa passagem nossa pela face da terra, ela tem um único objetivo: salvação. Deus não botou você aqui para te dar carro 0 quilômetro, mas também não botou você aqui para padecer necessidade. Deus, por sua misericórdia, Ele nos provê do necessário. Mas o problema é que a igreja está pedindo muito além do necessário. A igreja desconhece o que é necessário. A igreja não quer falar de salvação. A igreja quer falar do secular. A igreja quer pregar dizendo que não prega a prosperidade, está pregando somente a prosperidade. Critica o ministério do lado que prega a teologia da prosperidade abertamente, mas ela, em palavras que têm segundas intenções, está também pregando a prosperidade, porque só prega do Antigo Testamento porque é fácil de pregar sobre autoajuda. Então a igreja virou hoje em dia autoajuda. E é um erro histórico que está novamente assolando a igreja, a retirada do conhecimento, a retirada da palavra. Não há mais palavra, não há mais ensinamento e não há aconselhamento em buscar a palavra enquanto se pode achar. Buscar a palavra de todo o coração. O que salva é o conhecimento, o que salva é a palavra de Jesus Cristo. O que salva é encontrar a Jesus Cristo do Gênesis ao Apocalipse, do início ao final dos dias. O que salva é você chegar em Gênesis, no capítulo 3, percorrer todas as Escrituras e chegar em Apocalipse 22, enxergando a Cristo em todos os livros bíblicos, em todos os livros do verdadeiro cânon e sagrado. O que salva é isso, é você encontrar a Jesus Cristo, coisa que os fariseus e saduceus não estavam encontrando. E Jesus disse: examinais as Escrituras. Muito bem, porque vós julga que nela tem vida eterna. Muito bem, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. E segue Jesus dizendo: eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Veja, estamos indo à igreja para ouvir e para dar glória a homens. Quando eu prego durante 45 minutos, 1 hora, e não falo uma única vez sobre Jesus Cristo, e só consigo falar sobre Davi ou qualquer outro herói bíblico aí, eu estou querendo dar glória somente ao homem. Eu não recebo glória da parte dos homens, diz o Senhor,
Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus, prega sobre Deus, sobre Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus que esvaziou-se, que humilhou-se para viver entre nós. Aqui no versículo 41 diz: eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus, a igreja que tem o amor de Deus, a pregação é diferente. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Onde está o nome de Jesus Cristo? A palavra cristocêntrica, como inventam palavras bonitas que falam do cristocentrismo, mas onde está colocado Jesus Cristo no centro da igreja, no centro da palavra, no centro do ensino? Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória quem vem do único Deus? Estamos indo à igreja, estamos ouvindo e recebendo glórias que vêm somente do homem. Glória que vem do homem. Transformam as pregações em um show para agradar o homem e ser agradado pelos homens. Mas essa glória não vem do único Deus. O único Deus, a palavra é salvação. É a palavra da Igreja Apostólica, salvação. É a palavra que enche a igreja do derramamento do Espírito Santo. É a palavra que, enquanto o pregador vai pregando, o Senhor vai fazendo obra. O Senhor vai mostrando sinais, maravilhas e prodígios, que a igreja está vazia. A igreja está vazia porque retirou Jesus Cristo do púlpito e recolocou a lei e os profetas. Os judaizantes cristãos, se é que pode existir isso, um judaizante cristão que está na liderança da igreja. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Jesus diz a você: não pensei que eu vou te acusar. Quem vai te acusar é Moisés, é a lei e os profetas, porque foi delas testemunham de mim, mas tu não me enxerga na palavra. Tu enxerga só que a muralha vai cair, mas não ensina como essa muralha vai cair. O que eu tenho que fazer para que essa muralha caia? Em nome de Jesus Cristo. Amém.